Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Rinaldi e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre como funciona o Enem. A prova do Enem é uma prova muito diferente no sentido da contagem dos pontos. Ela não vai determinar sua nota a partir do número de acertos. Eu sei que pode parecer esquisito, mas vou te explicar melhor como funciona. Vamos lá? Então olha só, gente. A prova do Enem ela foi institucionalizada, foi criada a partir de 1998. Só que nessa época o pessoal não dava muita atenção para a prova, não. A prova não era muito levada a sério porque era uma prova muito conceitual. Só em 2009 que ela passou a ser utilizada como ingresso em universidades públicas. Ela na época também era utilizada para financiamento no ensino superior, em universidades, até em universidades privadas, ainda hoje faz isso. E até 2016 ela também dava uma certificação no ensino médio. Então houve uma mudança na metodologia. Ela passou a ter muito mais conteúdo e exigência nas áreas de conhecimento. Então, na verdade, o que acontece? Você passa a ter uma necessidade de conteúdo maior como se fosse um vestibular regular. Só que o método de determinação da nota não é do vestibular regular. No vestibular regular, as notas são determinadas a partir da teoria clássica de testes, que basicamente você dá uma nota para cada questão e aí, dependendo do número de acertos, você tira uma nota maior ou menor. Normalmente na escola, a gente faz isso de 0 a 10. A prova do Enem não é assim. Então, a prova ela passa a ser montada não a partir de disciplinas, e sim de uma matriz de referência de eixos cognitivos. Por exemplo, dominar linguagens. Isso é uma coisa que vai aparecer em todas as disciplinas. Construir argumentação também é uma coisa que vai aparecer em todas as disciplinas. Então, esses eixos cognitivos, eles são importantes para qualquer disciplina. Mas dentro desses eixos cognitivos aparece a tal da matriz de referência de competências e habilidades. Então, o que acontece? A matriz é dividida em competência e habilidade, e a competência nada mais é do que a capacidade de você resolver um problema maior, um problema macro, ou seja, uma situação real, digamos, como resolver o problema da poluição na Baía de Guanabara. Esse é um problema macro. Então, se você sabe resolver isso, você tem essa competência. Mas para poder resolver esse problema, você precisa ter uma série de habilidades. Você precisa de várias habilidades, ou seja, de conhecimentos menores que, em conjunto, chegam a compor essa competência macro. Tá? Então, a competência é algo maior, habilidades são saber pequenas coisas que, associadas aí, resolvem um problema de maior magnitude. Por exemplo, aqui eu estou te mostrando a competência 2 da parte de ciências da natureza. Olha bem, ó, identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Então ele fala, uma habilidade para isso é dimensionar circuitos e dispositivos elétricos. A outra habilidade é compreender manuais de instalação. Outra habilidade seria fazer testes de controles e comparação de materiais em produtos, por exemplo, tendo em vista a defesa do consumidor. Ou seja, a prova do Enem sempre vai fazer alguma coisa relacionada com o nosso cotidiano, com a nossa realidade. Nunca vai ser uma prova daquela totalmente teórica, né, que chega simplesmente fazendo uma pergunta de uma coisa que você nunca viu na vida. Então sempre vai haver um contexto relacionado. Beleza? A estrutura do exame sempre é essa, né? Você tem um método de avaliação com 180 itens. Você pode pensar que isso é muito, mas você vai ver que para funcionar a teoria de resposta ao item, isso é essencial, é no mínimo 180 questões. Tá? Sempre tem um texto base, de relação com o cotidiano, e um enunciado, que normalmente está relacionado a um comando ligado a um verbo. Você tem as alternativas com uma opção correta e com 4 opções erradas, que a gente chama de distratores. Ou seja, sempre vai ter essa estrutura aí ao lado. Texto base, enunciado e alternativas. A prova sempre tem um texto base. Muitos alunos me perguntam, Rinaldi, eu posso não ler o texto base? Não acho recomendável. O texto base sempre vai mostrar de alguma forma o que é o contexto daquela questão. Agora, boa parte do que se fala no texto não vai ser utilizado. É inútil. E aí você pode seguir direto para o comando da questão. Então você deu uma lida rápida no texto base, sem se preocupar muito com todos os detalhes do texto, e vai no comando da questão, que está relacionado ali a um verbo.
A obtenção da nota não é feita de forma clássica, como eu disse para vocês. A correção é dicotômica, ou seja, só existe certo e errado. Não existe essa questão de, tem uma opção que é menos certa ou mais errada, e aí eu vou ganhar mais ponto ou menos ponto. Não existe isso. A nota é dada simplesmente como certo ou errado. Agora, o peso de cada questão vai estar relacionado com esses distratores, ou seja, com as opções que não são corretas. Tá? A nota não é o somatório de acertos, ela é dada pela teoria de resposta ao item, e o score é a nota, tá? É normalizado, e ele vai medir a aptidão dos alunos em unidades de desvio padrão. A média da nota é calibrada em 500 pontos. Calma, eu sei que você não entendeu muito bem isso aí, então vamos explicar. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: normalizado é uma nota que depende da nota dos outros candidatos. E desvio padrão é um método estatístico. Aí a fórmula. Mas não precisa se preocupar, não. A gente não vai fazer cálculo com essa fórmula. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui uma turma com 4 alunos que fizeram um teste de 0 a 10. O aluno A tirou nota 3, o aluno B tirou nota 7, o aluno C tirou nota 3 e o D tirou nota 3 também. Se você fizer a média da turma é 4. E aí, usando esse método estatístico, a gente descobre que o desvio padrão é 2. A média 4 passa a ser 500 pontos. E o desvio padrão 2 passa a ser 100 pontos. Então, o que a gente chama de 500 na prova do Enem, na verdade, não é acertar 50% da prova. É a média que todas as pessoas que fizeram a prova conseguiram obter. Beleza? E aí depois a gente faz o desvio padrão e começa a colocar notas mais 100 ou menos 100 pontos em cima dessa média a partir desse desvio padrão. Então, no exemplo que eu dei aí para vocês, o aluno A ele ficaria com 450 pontos, porque ele está com nota 3 e o desvio padrão é 2, ou seja, ele está com 1 de diferença da média. Já o aluno B, que está com nota 7, ele tem 3 pontos acima da média, o que daria um desvio padrão de 1,5 com nota de 650. Complicado? Calma. O que eu estou te dizendo aqui é: a prova não vai dar a sua nota a partir do número de acertos. Não. Depende do número de acertos de todas as pessoas. Então, a média, 500 pontos, não vai ser 50% de acertos. Vai ser a média que as pessoas tiraram. Normalmente fica ali entre os 20% e 30%. Tá? Seguindo, a teoria de resposta ao item ele é obtida a partir de uma função bem complicada, que é essa função logarítmica ou logística, como a gente costuma falar. Esse modelo ele consegue medir 3 parâmetros. Ele tem capacidade de discriminar se a pessoa sabe ou não uma determinada matéria, ele consegue calcular a dificuldade e, o mais importante, a probabilidade de pseudo-azar, ou seja, o chute. Sim, a prova do Enem calcula a probabilidade de você estar chutando uma questão. E isso é essencial. Se você e um outro aluno fazem a prova e acertam o mesmo número de questões, muito dificilmente vocês vão ter a mesma nota. Porque depende de quais questões você acertou e também depende de quais erros foram cometidos. Então, chutar não é uma boa opção no Enem. O Enem mede se você está chutando e, se estiver chutando, ele abaixa a sua nota. A prova é uma prova comparativa, então você precisa lembrar que você não precisa acertar todas as questões. A média de acertos do Enem é muito menor do que 50%. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês a média dos anos de 2009 a 2014. Isso não muda muito não, tá? Até hoje é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando a pessoa fica com média 501, significa, na verdade, que ela acertou 3,4, se fosse de 0 a 10, ou seja, 34%. O que eu estou te dizendo é que tirar 500 é acertar 34% da prova. Isso no ano de 2009. No ano de 2014, por exemplo, se você tirou 487, você só acertou 28% da prova. Ou seja, quando você fala que tirou 500 pontos, você está aí mais ou menos numa média de 30% de acertos. E como a prova é comparativa, o que vai fazer você passar, tirar 700, 800, 900, não significa acertar a prova inteira. Significa acertar mais do que as outras pessoas. Então, basicamente,
A metodologia de resolução é: a maior parte do texto não importa. De fato, a maior parte do texto é apenas para contextualizar a prova. Você precisa ler, mas não precisa se preocupar muito em entender todos os detalhes desse texto, porque ele é apenas uma contextualização. Busque o comando da questão. O comando da questão é o que ele realmente quer que você faça. Normalmente está no final do texto e é associado a um verbo. Analise, determine, verifique, relacione, alguma coisa desse tipo. Busque dados e palavras-chave, isso é muito importante na resolução da questão. A maior parte do texto realmente não importa, mas existem alguns dados, algumas palavras que são importantes nesse texto. Você precisa anotar essas palavras. Analise sempre as opções de resposta, isso é essencial. Sempre existem algumas respostas que não fazem o menor sentido. Então, se você analisar as opções, fica mais fácil de você conseguir acertar a questão. Então, sempre existem opções sem sentido. E faça primeiro a matéria que você mais sabe. Isso é uma metodologia muito boa para concursos. Quando você faz a matéria que você mais sabe, você acaba ganhando confiança e você faz com mais velocidade. É essencial o controle de tempo na prova do Enem. A prova do Enem é uma prova que tem muito pouco tempo por questão, em média 3,5 minutos para você resolver cada questão. Então você não vai ter condição de ficar 30 minutos ou 20 minutos fazendo uma questão muito difícil. Isso não adianta, porque por mais que você acerte essa questão, você perdeu tempo para fazer as demais. E o mais importante não é acertar as questões difíceis. O mais importante mesmo é que você consiga fazer as questões fáceis. Então não perca tempo tentando fazer questões muito difíceis. Leia todas as questões, identifique as mais fáceis e acerte todas as questões fáceis. Não chute as questões aleatoriamente. Lembra que a prova do Enem calcula a probabilidade de você estar chutando. Tem como fazer isso. Então o que você faz? Você olha para as questões que são mais fáceis, se aplica nessas questões, acerte essas questões. E se sobrar tempo, você tenta ir nas demais. Quando você tiver que chutar, você não vai deixar nenhuma questão em branco, não vale. Mas quando você tiver que chutar uma questão, você precisa pelo menos analisar as opções de resposta que não têm nenhum sentido. Na maior parte das questões, você consegue fazer isso. Em algumas, você não vai conseguir, mas lembre-se, você não precisa acertar a prova inteira. Basicamente, gente, é isso. Se vocês precisarem de mais alguma informação, você pode utilizar aí alguma dessas referências, mas o que eu quero que você entenda é: a prova do Enem não é uma prova injusta, como as pessoas costumam falar. Ela é uma prova mais complicada porque ela se utiliza de um método que é um método mais complicado, que é essa teoria de resposta ao item. Mas se você estudar e conseguir acertar a maior parte das questões, principalmente as questões mais fáceis, que é o mais importante, você provavelmente vai ficar com uma nota justa dentro daquilo que você se preparou. Beleza? Sabemos que esse ano é um ano difícil, é um ano que nós tivemos muita dificuldade aí na elaboração dos processos, mas eu espero que esse vídeo, como todos os outros materiais que nós estamos colocando aqui para você, possam te ajudar nessa jornada aí. Beleza? Valeu, pessoal!